Queria agradecer a sua disponibilidade, seu tempo para conversar um pouquinho com o pessoal sobre esse tema que é muito importante, né? O câncer de pulmão é um dos mais incidentes aqui no Brasil e muitas notícias, né, atualmente sobre essa doença, por exemplo, a própria Glória Pires, né? Glória Maria. A Glória Maria, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão, e aí eu acho que dá até pra gente falar um pouquinho sobre ela depois, o diagnóstico dela, como foi. Mas queria agradecer de coração a sua disponibilidade. Oi, Breno, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Eu já acompanho o seu trabalho há mais de um ano, venho vendo o que você tem feito nas redes sociais, te parabenizo por essa iniciativa. Eu moro aqui em Salvador e a gente percebe que há uma escassez muito grande de um profissional da nutrição focado no câncer, né? Claro que no Brasil todo a prevalência maior é de generalistas, mas a gente precisa de um cuidado mais específico para o nosso paciente, que ele precisa realmente de uma eles têm demandas muito específicas, né? E buscando uma equipe multiprofissional que a Tendência eu já vinha acompanhando o seu trabalho. Então, para mim é um prazer. Voltei hoje da quarta-feira de cinzas, foi um carnaval muito gostoso aí com a família, mas estou de volta aí para contribuir. Eu gosto de falar sobre câncer de pulmão também na rede social, que é uma forma de ter um alcance maior da informação médica. Hoje a gente vive uma desinformação muito grande e uma busca, às vezes, quando você faz uma busca desestruturada pela internet, às vezes você não encontra as respostas que você está querendo, ou então você fica até mais assustado do que o deveria. E hoje em dia a gente está vendo o pessoal da oncologia entrando mais nas redes sociais, isso é muito importante mesmo para dar esse conhecimento para o paciente, né, que é o que ele precisa, até para a questão de um diagnóstico aí mais precoce, né, às vezes a questão de um rastreamento. Não, o paciente tem que... Informação é tudo, informação é poder, então a gente tem que empoderar nossos pacientes para ele nos ajudar, eles estarem juntos nessa trajetória aí, nessa caminhada, que eles são os que mais se beneficiam disso. Como você falou, o câncer de pulmão é realmente uma doença muito grave, muito comum, muito prevalente no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele coloca o câncer de pulmão como um dos mais frequentes no Brasil. Ele alcança hoje esse ano o quarto lugar entre os cânceres. Primeiro é o câncer de mama, aí logo em seguida de pulmão, ou de mama, depois próstata, aí depois vem intestino, que tem no homem e na mulher, e aí em quarto lugar, pulmão. Quando você vê em homens, ele está em terceiro lugar, em mulheres em quinto lugar, mas quando a gente soma tudo, ele está em quarto lugar, e isso em número de casos diagnosticados. Agora, outro detalhe que torna ele muito agressivo é que é a principal causa de morte. Apesar dele não ser o mais comum nessa lista, eles, em relação à morte por câncer, ele é o mais importante, ele é o mais que contribui com as mortes. Então, mais ou menos assim, 13% das mortes por câncer é por causa do câncer de pulmão. Infelizmente, a maioria dos casos são diagnosticados numa fase um pouco mais avançada, em que a tentativa de um procedimento curativo é mais reduzido. Talvez exatamente por isso, né? Porque é uma doença muito silenciosa, então o diagnóstico ele é muito tardio, né? E acaba que a pessoa tem um aumento da mortalidade porque é uma doença já diagnosticada em estágio mais avançado, né? Exato. Mesmo nos Estados Unidos, que a população tem um acesso melhor à saúde, mesmo lá a proporção de pacientes que é descoberto com a doença avançada é maior do que com a doença localizada. Isso realmente é um grande desafio, porque os sintomas do câncer de pulmão muitas vezes já são sintomas de que a doença não está apenas localizada, ela já está mais distante. Às vezes o paciente sente uma falta de ar, pode estar com um líquido no pulmão, que já é uma disseminação da doença. Ele pode ter uma dor óssea, que às vezes abre o quadro com uma metástase óssea e ele não sentia tosse, não sentia nada. Então, na verdade, muitas vezes a gente não tem como fazer uma prevenção, um diagnóstico precoce. Então, muitas vezes a gente tem que tratar aí os fatores disso que são evitáveis, né?
A gente tem fatores disso que não são evitáveis, como, por exemplo, se a pessoa tem uma história familiar muito importante, mas existem fatores que são modificáveis, que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas existem também diferentes tipos de câncer de pulmão, né? Eu acho até importante a gente falar sobre isso, né? Porque a medicina vai avançando e aí vão descobrindo aí outros tipos, né? E subtipos. A gente até combinou de falar hoje mais sobre o câncer de pulmão em não fumantes, né? Em pessoas que não fumaram. Eu vejo, sempre que eu posto alguma informação nova sobre câncer de pulmão, sempre nos comentários, as pessoas, poxa, eu conheço um familiar que teve câncer de pulmão e nunca fumou, fazia atividade física, vocês mandam fazer atividade física, ter uma boa alimentação e teve câncer de pulmão. Então, assim, a gente viu que esse tema era importante para a gente discutir aqui, que sim, pessoas que nunca fumaram podem ter câncer de pulmão, e a gente vai tentar explicar hoje aqui sobre isso e sobre o que é que leva o câncer de pulmão nas pessoas que não fumam. Primeiro, assim, falando de números, se você pegar na década de 80, 70, 90, 95% de todos os casos de câncer de pulmão era relacionado ao cigarro. Porque era tanta gente que fumava, a prevalência era tão grande em décadas passadas, que o número de casos era tão grande que diluía os casos em não fumantes. E com a redução do número da prevalência de tabagismo no mundo e também no Brasil, vem diminuindo o número de casos relacionados ao cigarro e, por consequência, por tabela, por questão de matemática, aumenta a proporção de não fumantes. Mas, assim, outro dado assim, alarmante é que a incidência real em não fumantes, absoluta, além do proporcional, a incidência absoluta vem década a década aumentando. Os motivos não são inteiramente desconhecidos, mas, assim, acredita-se que o tabagismo passivo, né, a pessoa está em contato com alguém ali próximo que fuma, aquela inalação da fumaça pode predispor risco. O Brasil fez várias atitudes em relação a diminuir, criar ambientes livres de tabaco. Eu lembro que eu já cheguei a muitos anos atrás, viajar num voo que as pessoas fumavam ainda. Isso é impensável nos dias atuais, né? Como é que já aconteceu isso? Mas também as grandes cidades com poluição têm aumentado também as incidências de câncer nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Exposição a toxinas, metais pesados, né, na indústria química pode também ter um risco. Então, são vários fatores disso. A carga genética que pode contribuir também. Eu tenho alguns pacientes que têm história familiar, não só de câncer de pulmão, mas às vezes tem uma predisposição a diversos tipos de câncer, entre eles pulmão. Isso acontece também, não é o mais frequente. Mas isso aí a gente não pode fazer. Às vezes é um raio, como eu falei, é um raio que cai na cabeça, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte para reduzir riscos. Na medicina, na vida, tudo é baseado em risco. Pode acontecer alguma coisa quando você sai para trabalhar, mas você tem que sair para trabalhar. Tem que sair para trabalhar todo dia, né, para ganhar um pão. Mas você tenta ter todo o cuidado para que você volte para casa. E em relação a cuidar do seu organismo, que é a sua máquina, né, as pessoas cuidam muito mal, né, Bruno? Mas, assim, atividade física, uma alimentação saudável. E aproveitar, assim, até para aprender, porque meus pacientes, eu percebo que eles, quando tem um paciente com câncer de pulmão, por exemplo, que é o tema que a gente está discutindo aqui, são muitas dúvidas e no início são muitas consultas. Ele passa no oncologista, às vezes no radioterapeuta, no cirurgião de tórax, passa no pneumoclínico, diversos especialistas e em toda a equipe multiprofissional. Ele passa na farmácia para ter uma farmácia clínica, passa na nutrição, psicologia, e ele fica, às vezes, muito confuso em relação à informação do que deve fazer, do que não deve fazer. E, além do mais, às vezes o paciente faz uma avaliação pontual com a equipe de nutrição, só que a trajetória do paciente não é uma linha reta, é muito curva. Como é que você vê essa questão do acompanhamento nutricional no paciente com câncer? Você acredita que como é que deve ser a melhor forma para esses pacientes serem assistidos? Por exemplo, no câncer de pulmão, né, dependendo aí do momento que o paciente está, às vezes ele passa por várias fases de tratamento, né?
Pode ser que ele faça uma cirurgia, pode ser que ele faça uma quimioterapia, ou muda para uma imunoterapia depois. E aí ele vai passar por uma jornada diferente. Se ele vai para uma consulta com o nutricionista uma vez durante todo o seu tratamento, tá fazendo ali foi para a consulta, o médico encaminhou antes de iniciar o tratamento. É uma situação, porque ele está sem efeitos colaterais, sem sofrer os efeitos do tratamento. Na quimioterapia a gente tem recomendações específicas para o paciente. Aí se ele está no meio do tratamento e vai agora passar por uma imunoterapia, existem aí outras estratégias, que é uma terapia-alvo, os efeitos colaterais são diferentes, então existem abordagens diferentes. Então o paciente ele vai precisar desse acompanhamento contínuo. E ao longo do tratamento, o câncer de pulmão, a gente tem que tentar fazer com que o paciente ele mantenha um estado nutricional mais adequado para melhor aos tratamentos que são impostos, né? E aí eu tenho que garantir que ele esteja nutrido, garantir que ele esteja com um estado nutricional adequado, massa muscular boa, e para isso eu preciso acompanhar ele frequentemente, às vezes de 15 dias, de 30 em 30 dias, para acompanhar esse peso, ver se há necessidade de incluir algum suplemento ou não, e não deixar ele solto ao longo da jornada, porque em um momento ele pode apresentar algum sintoma, e eu vou ter que modular esse sintoma para que ele continue fazendo o tratamento conforme planejado. Hoje em dia, eu vejo que o paciente mais precisa é do conhecimento. Então, se ele ganha o conhecimento para enfrentar os desafios do dia a dia, ele passa pelo tratamento de forma mais leve, com um estado nutricional mais adequado, se alimentando bem, sem tantos prejuízos aí na saúde dele, na qualidade de vida também. Até porque se a gente fala de um paciente que é com câncer metastático, ele vai ter aí um tratamento mais prolongado. Então, é um paciente que vai precisar manter essa qualidade de vida. Então, eu preciso manter aí uma alimentação adequada, controlar alguns sintomas que são mais aparentes no câncer de pulmão, por exemplo, falta de apetite, o cansaço. Então, a gente faz os ajustes na alimentação de acordo com esses sintomas que ele está apresentando. Mas hoje eu não faço consulta, né? Eu tenho um programa online, que é um programa para dar o conhecimento que o paciente precisa. Então, ele tem um passo a passo lá, e um direcionamento do que ele precisa de acordo com o momento que ele está. E nesse programa ele vai ganhar o conhecimento que ele precisa para enfrentar os desafios e ter autonomia para fazer os ajustes que precisa na alimentação. Não sei se você já foi para uma nutricionista, mas quando a gente vai para um Nutri, por exemplo, a gente geralmente chega com uma demanda. Eu quero ou emagrecer, ou então eu estou com esse sintoma, eu quero melhorar. E aí a nutricionista vai fazer um cardápio, uma alimentação para aquela situação. Se você vai para casa, faz uma quimioterapia e começa a apresentar náusea, perda de apetite, vai ter que fazer o ajuste de novo no cardápio. E aí quando você ganha o conhecimento, você já não precisa ficar dependente de um profissional. Então, você tem mais autonomia para o seu dia a dia. Uma coisa muito importante que você falou, que foi essa questão de diminuir os fatores de risco. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Porque muitas vezes a maioria dos tipos de câncer, né, principalmente aí o câncer de pulmão não relacionado ao cigarro, não tem como a gente identificar qual foi a causa. Não tem como a gente isolar as variáveis. Então, a gente se expõe a tanta coisa ao longo da nossa vida que não tem como a gente dizer se foi exatamente uma exposição ali no meu trabalho, ou então foi uma exposição à poluição, né, que eu moro numa cidade perto de uma indústria, então que eu moro numa cidade aí que é tipo São Paulo, mais poluída, né? Então, às vezes, não dá, porque eu tenho um vizinho aqui que fuma, todo mundo já sabe que eu tenho um vizinho aqui que eu tô doida pra me mudar, porque meu noivo até fala assim, mas ele fuma lá na casa dele, não chega aqui. Então a gente não tá se expondo. Eu queria até que tu me dissesse depois se eu tô me expondo ou não. Porque entra aqui em casa, ele fuma 3 vezes ao dia. Então a gente se expõe a tanta coisa ao longo da nossa vida que às vezes não tem como a gente separar. E o mais importante é entender quais são esses fatores de risco, o paciente compreender o que é que pode estar relacionado, se o câncer dele não foi relacionado ao cigarro. Então vamos identificar quais são os outros fatores de risco que existem para que você possa diminuir a exposição a esses fatores agora, durante o tratamento e até depois do tratamento. Brenda, e aumentar os fatores de proteção também. Eu vou te responder esse questionamento, mas
Antes disso, só para te mostrar como é relevante esse tema, uma seguidora perguntou aqui mais cedo, eu parei aqui para ver o que ela perguntou. Ela passei por quimioterapia e imunoterapia, não tive atendimento nutricional, recebi dicas do enfermeiro de como me alimentar. Para mim é muito importante esse acompanhamento nutricional e psicológico. Eu tenho esses dois assim como muito importantes, assim, tipo, como um exame pré-quimioterapia é a avaliação nutricional e psicológica. A gente montou um fluxo de atendimento que é obrigatório ou tem que ter uma justificativa de por que não teve, o paciente recusou, mas assim, tem que ter no paciente que está em tratamento oncológico. Isso aí faz uma diferença muito grande, muito grande. E eu até aprendi algumas coisas com você estava falando da questão do carboidrato no paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica em relação ao trabalho pulmonar. Então, são muitos detalhes, a gente não consegue ter uma expertise de tudo. Dentro da oncologia, eu resolvi me especializar ou tratar alguns poucos tumores, porque realmente a quantidade de conhecimento é muito grande, né? Você tem que trabalhar sabendo que cada um tem sua expertise e cada um vai contribuir, né, para o tratamento do câncer. O tratamento do câncer é multidisciplinar. Não dá para uma pessoa fazer tudo sozinho. Você tem que ter um time bom e fazer. Então, eu ainda acho que o acesso ao profissional de nutrição é muito baixo no Brasil, não só no SUS, também no setor privado. O paciente que está fazendo um tratamento oncológico muitas vezes gasta uma quantidade de dinheiro com remédios para manejo dos sintomas que nós médicos esquecemos de perguntar quanto ele está gastando. Mas de vez em quando eu pergunto para os pacientes, eles gastam às vezes entre R$ 500 a R$ 1.000 por mês de remédios para enjoo, remédio para depressão, remédio para isso, para aquilo. Então, assim, e é um momento de elevação de gastos. O paciente, às vezes, tem que fazer um tratamento odontológico para fazer o tratamento oncológico. Então, é um momento que tem muitos gastos. E, às vezes, o paciente até para de trabalhar e, às vezes, ele depende daquilo. Então, nosso serviço, a gente entende que é importante o acompanhamento nutricional e o paciente, ele tem lá dentro do serviço isso aí, digamos assim, subsidiado pela instituição, porque a gente entende que o paciente precisa. Né? Então a gente tenta reduzir esses gargalos de acesso. Mas, falando em relação a tabagismo, que a gente chama secundário, o que está mais relacionado, mais provado, foi estudado cônjuges, companheiros que tipo, o marido fumava e a mulher não fumava, ou vice-versa, e durante décadas de acompanhamento, essas pessoas tinham mais câncer do que a população geral. É o second hand smoke, né? Tipo, fumar emprestado, o fumar passivo. Essa sua questão é difícil a gente quantificar. Mas se você está sentindo o cheiro, alguma coisa está ali, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser hoje intolerante ao tabagismo. Eu acho que não dá para aceitar muito o tabagismo, não. Mas também existem outros fatores, né? Por exemplo, no meu caso, eu estou exposta a esse fumo passivo, mas eu também tenho bronquite. Então, acho que algumas doenças assim mais pulmonares também já são fator de risco também, né, para outras pessoas. Isso. Não são todas as doenças pulmonares que aumentam o risco de câncer de pulmão. Asma, bronquite, isso não aumenta em nada o risco do paciente ter câncer de pulmão. Algumas doenças pulmonares, como por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, que geralmente é induzida pelo cigarro, pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica têm uma chance maior de ter câncer de pulmão do que aquelas mesmas pessoas que fumam a mesma quantidade e não têm ainda. É como se o organismo estivesse sentindo, né, e já estivesse mostrando que ele está sofrendo ali e que em algum momento pode surgir. Porque, na verdade, para as pessoas entenderem o que é o câncer, assim, existe centenas de tipos de câncer, mas todos têm em comum que ele se origina dentro de uma célula, mais precisamente dentro do núcleo da célula, onde contém a informação genética, que é o DNA, que diz todos os comandos que é para a célula fazer. E ali há um equilíbrio fino entre crescimento celular e morte celular. Há um equilíbrio. Se você tem um corte, células vão para ali, crescem e fazem a cicatrização. Houve um crescimento a mais, há uma regulação e provoca uma morte celular programada que chama apoptose, e esse equilíbrio faz com que não tenha câncer. Às vezes, mutações, por exemplo, raio solar, né? A gente fala que sol pode causar câncer. Eu lembrei do raio solar porque eu tomei muito sol
nesse carnaval na praia, mas assim, com bastante proteção. Mas foi o que eu lembrei agora. O raio solar pode, os raios ultravioletas, principalmente o tipo B, pode causar um dano no DNA, ou um produto químico, ou as toxinas do cigarro pode fazer um dano no DNA. Esse dano pode ser numa região da célula que comandava, por exemplo, a proliferação celular, e aí ficar mais ativo e proliferando mais. O organismo tem várias maquinarias de identificar essas mutações e consertar. Então, a gente está sofrendo mutações que poderiam gerar câncer o tempo todo. E aí, a maquinaria da célula consegue consertar muitas vezes. Quando isso não consegue ser reparado, porque foi muito dano no DNA, ou por algum motivo não conseguiu ter esse conserto, aí surge-se o câncer. Por isso que eu falo que às vezes que é um raio que caiu na cabeça, o acaso que aconteceu ali, e aconteceu às vezes a pessoa nunca fez nada que aumentasse o risco para ter câncer e teve câncer, né? Tem câncer infantil, tem vários tipos de câncer. Por exemplo, a imunidade do paciente protege o paciente contra o câncer, né? Eu lembro que desde a faculdade, desde o início da faculdade, eu sempre me interessei muito sobre como a imunidade afetava o câncer. Eu fui monitor de imunologia, depois eu entrei na Fiocruz para fazer pesquisa em biologia molecular, sempre me interessado nessa parte da regulação da imunidade e o câncer. E tanto que quando veio aquela epidemia de AIDS no início da década de 80, os pacientes tinham muitos tipos que não tinha tratamento ainda, os pacientes tinham diversos tipos de câncer, principalmente o sarcoma de Kaposi, que era uma doença muito... Já existia o sarcoma de Kaposi, mas era muito raro. Eram pacientes que tinham imunodeficiências graves e aí a desregulação do sistema imune acabou causando vários tipos de câncer. Então, as causas de câncer no não fumante são multifatoriais, mas assim, o denominador comum de todo tipo de câncer é realmente um dano no DNA e que altera a proliferação de células. Hoje em dia a nutrição ela avança muito e a gente já tem um pouco mais de segurança para falar sobre isso, da questão que, não sei se você já ouviu falar de nutrigenética, nutrigenômica, que alguns alimentos, alguns nutrientes, compostos bioativos, têm a capacidade aí de ajudar na modulação aí desses genes, ou ligando ou desligando alguns genes, e aí pode te proteger contra o surgimento de um câncer também. O próprio PASI, que é o meu programa, o nome é Protocolo de Ativação do Sistema Imune. Legal, que a proposta é modular o sistema imunológico através da alimentação, e a gente foca muito na saúde do intestino para modular esse sistema imunológico, e o paciente que tem um sistema imunológico mais forte, ele reconhece mais o câncer, né, para ajudar aí nessa destruição e até nesses reparos do DNA. Então, mais favorece esse reparo do DNA, porque todo momento a gente está sendo exposto a substâncias que podem gerar aí um câncer mesmo, mas nosso corpo é tão inteligente que ele vai reparando. Só que chega um momento de tantas exposições, ele não consegue mais fazer esse reparo. Quando você tem um sistema imunológico mais fortalecido, você tem essa inteligência mais preservada, né? Então eu foco muito dessa questão do sistema imunológico também. Você tocou num ponto interessante, essa parte, você falou de microbiota, tem surgido evidências que vai unir mais ainda o nutricionista com o oncologista. O oncologista vai precisar ter seu nutricionista para cuidar dos pacientes, porque é assim, impressionante como a nossa microbiota afeta a resposta aos nossos tratamentos. A gente ouvia relatos, etc., mas agora está saindo vários trabalhos mostrando de fato o que é que uma desregulação da microbiota pode afetar. Tem um estudo que pacientes que estavam em imunoterapia, que quando tomavam algum antibiótico, que precisava ter tomado antibiótico por uma infecção de garganta ou pneumonia, paciente com câncer de pulmão, estudo. Quando os pacientes tomavam antibiótico, que isso afeta a microbiota, os pacientes começavam a perder a resposta à imunoterapia, como se a mudança da flora intestinal pudesse ter. Estudos em camundongos mostravam que quando você fazia transplante fecal no camundongo, num paciente, num camundongo que tinha sido afetado o microbioma, e começava a não responder ao tratamento oncológico, você fazia esse transplante fecal
e o paciente e o camundongo voltava a ter resposta para o tratamento. Então, assim, isso são dois estudos, um em pré-clínico com camundongos e outro já clínico, mostrando isso aí. A gente está ainda arranhando a superfície do conhecimento. Sim. Em relação ao que a microbiota pode fazer. A microbiota afeta a progressão do Parkinson, por exemplo, na parte neurológica, as respostas à imunoterapia, talvez aparecimento de cânceres e modulação de efeitos colaterais. Então, realmente, isso aí é uma coisa que tem que ser levado em consideração. Você tem algum protocolo específico? Ou você suplementa alguma coisa para mexer na flora intestinal, para melhorar isso? Como é que você cuida do intestino dos seus pacientes? A gente tem, na verdade, toda a alimentação lá do programa já é baseada nesse padrão alimentar mais anti-inflamatório na saúde do intestino, para que a gente estimule o sistema imunológico da forma correta, né? 70%, 80% das células de defesa, elas são ali produzidas no intestino. Então, a gente ajuda nesse fortalecimento do sistema imunológico quando a gente foca nesse intestino. Só que durante o tratamento, dependendo do tipo de tratamento, o paciente vai ter os efeitos ruins, né? Ou uma diarreia, ou um intestino mais preso, se faz uso de antibióticos, se faz uso de quimioterapia. Então, a gente vai ter que buscar esse equilíbrio. Não tem como ele ter uma saúde do intestino 100% durante o tratamento, mas a gente sempre vai buscar o equilíbrio. E aí a gente tem ferramentas lá no programa que eu chamo de PCS, Plano de Controle de Sintoma. E a gente tem um PCS para o intestino preso e um PCS para o intestino solto, para o quadro de diarreia, para a gente voltar para esse equilíbrio. E aí dentro desse PCS tem várias estratégias que ele vai colocar em prática para recuperar essa flora intestinal. Em algumas situações vai ser usado probiótico, se não tiver contraindicação, né, se não tiver com neutropenia. Tem outros nutrientes que são utilizados para ajudar aí a recuperar essa flora intestinal. Por exemplo, uma coisa que é bem baratinha e que é fácil é a aveia. A aveia, 2 colheres de sopa, já tem uma quantidade muito boa de um pré-biótico, que é o alimento das bactérias, que é um tipo de fibra que a gente chama de beta-glucana, que ajuda aí a alimentar essas bactérias boas e elas conseguirem crescer mais. Então, restaura um pouquinho essa desbiose, essa flora intestinal mais desequilibrada. Então, tem várias estratégias dependendo da situação, mas é sempre buscando esse equilíbrio aí do intestino. E aí, entra como um dos fatores de risco também a alimentação que a pessoa tem ao longo da vida. De forma mais indireta, porque ainda não é falado muito sobre isso, mas vários cânceres já são mais falados. Câncer de mão, a gente fala muito sobre isso, câncer de colo e reto também, mas câncer de pulmão, por exemplo, dependendo da sua alimentação ao longo da vida, você pode ter aí proliferação de alguns tipos de bactérias que são mais ruins, ou então proliferação de bactérias que não são tão interessantes, e aí causar essa desbiose, esse intestino desregulado. Isso vai, de forma local, gerar uma inflamação, mas depois passa por uma inflamação no corpo inteiro, e isso enfraquece o sistema imunológico. Se enfraquece o sistema imunológico, qualquer danozinho que você tem ao longo da vida pode facilitar o surgimento de um câncer, né? Porque você não está com o seu sistema imunológico forte para combater aquele erro que está acontecendo. Então, ainda é muita coisa para a gente evoluir nesse processo, mas já é um sinal aí de alerta também, como a alimentação ela atua desde a questão, pensando em prevenção, durante o tratamento também, e no pós-tratamento, né? Por mais que o paciente ele tenha esses fatores de risco, ele precisa diminuir. Mesmo que passe pelo tratamento, ele tem que eliminar esses fatores de risco também, né? Você tem uma coisa que me incomoda muito, assim, muito. Quando o paciente tem um diagnóstico de câncer, óbvio, ele quer fazer tudo para melhorar. E é um momento que ele está muito frágil, muito fragilizado, e ele vai na internet. E tem muita gente aproveitadora que vai vender para ele a cura com a nutrição, que vai fazer muita loucura, né? Passar dietas loucas, dietas que corta o carboidrato a zero, dizendo que o carboidrato vai fazer com que que o câncer cresça, se alimente. Muita gente acredita nisso. Uhum. Conta um pouco sobre essa história de você zerar o carboidrato e que isso vai melhorar o controle do câncer e essas dietas milagrosas.
Eu chego a pegar pacientes que perderam massa muscular fazendo essas dietas loucas, né? Então, comente alguma coisa sobre isso aí. O que é que o É, paciente procura informação de qualidade? exatamente como tu estava falando, a questão de como é que o câncer se desenvolve, né? Era uma célula do corpo, que dentro da célula tem um material genético, e esse material vai sofrendo aí as mutações até desencadear um câncer. Então, era uma célula do nosso corpo. E aí, como uma célula do nosso corpo, ela se alimenta igual a célula do nosso corpo. Que a gente passa a se alimenta um pouquinho mais, né? Mais de forma mais rápida, mas se alimenta de forma parecida com a célula do nosso corpo. Se você tira a alimentação do câncer, vamos dizer, tirar o carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia de todo o corpo, você também está trazendo prejuízo aí para o resto do seu corpo. E aí, para tolerar o tratamento, vai ficar mais difícil. O que é que eu oriento, né? A gente vai tentar fazer uma alimentação equilibrada, saudável, não precisa fazer restrições e controlar os excessos. Porque o excesso aqui, o seu corpo não vai dar conta e vai acabar desviando mais aí pro câncer. Então, quando você faz uma alimentação mais equilibrada e pratica exercício físico, por exemplo, ao longo do tratamento, você faz com que todas as suas células saudáveis do corpo, elas estejam mais ávidas pela alimentação. Então, você auxilia na nutrição das células saudáveis, no lugar do câncer. Eu respeito muito os gostos, as preferências de cada pessoa, né? Por exemplo, lá no PASE a gente tem cardápios diferentes e tem cardápio vegetariano, vegano. Sou muito adepta à carne, à comida normal, mais variada, né? Mas respeito a individualidade de cada um. Tem pessoas que são vegetarianas, veganas. É mais difícil consumir a quantidade que precisa de proteína, que é o nutriente assim, mais importante do paciente. Mas é possível. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que usar algum suplemento para que o paciente ele tenha a quantidade necessária de todos os nutrientes, mas não faço restrições severas que pode até comprometer o tratamento, né? Ele pode desnutrir mais ainda. Paciente com câncer de pulmão, às vezes, é um paciente que já está mais emagrecido por falta de apetite, por dificuldade por se alimentar, pelo cansaço, pelo próprio metabolismo da doença, que leva esse catabolismo maior, essa perda de peso maior. Então, restrições severas pode comprometer ainda mais o tratamento. Brena, tem um seguidor aqui, Alessandre Bastos, que comenta que tem câncer de pulmão com mutação ALK positiva. Nunca fumei e não convivo com pessoas que fumam. Peraí que desceu aqui. Na minha família também não tem ninguém com câncer. Falando um pouco de tratamento do câncer de pulmão, isso foi uma coisa que teve um avanço assim impressionante e que me motiva a ser oncologista. Muitas pessoas perguntam, como é que você trabalha com uma doença tão grave? Mas assim, o que a gente tem visto de evolução do tratamento é muito grande. Alguns anos atrás, quando eu estava fazendo a residência em São Paulo para ser oncologista, eu não quero me entregar aqui na idade não, mas dividia-se o câncer de pulmão basicamente em dois tipos: pequenas células, não pequenas células. O patologista olhava no microscópio e pelo tamanho da célula você tinha o tipo do câncer de pulmão. Aí, pequenas células tinha um tipo de quimioterapia, não pequenas células, outro tipo de quimioterapia. E era só isso que tinha. Né? Então, assim, perceba que é um conhecimento muito raso. Né? Você saber o tipo do câncer sobre o tamanho da célula é uma coisa assim muito básica. E a evolução nos mostrou a identificar nome, sobrenome e detalhes, CPF do câncer, assim, de você saber realmente com quem você está lidando, né? Quem é o bandido que você está lidando. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, o seguidor falou aí do câncer ALK positivo. Para você ter uma ideia, a gente gosta de falar assim que o câncer de pulmão em não fumantes mais comum é do tipo adenocarcinoma. Também tem adenocarcinoma em quem fuma, e é bem comum. Mas o adenocarcinoma de quem não fuma tem algumas características. Ele tem uma chance maior de ter mutações que podem responder a tratamentos alvos. E aí, esse tipo de mutação é como se fosse um desenho de uma pizza que tem vários tamanhozinhos de chance de ter essa ou aquela mutação. Por exemplo, quem nunca fumou, a chance maior de ter o adenocarcinoma, e a mutação mais frequente, entre 40% e 50%, é do EGFR, do EGFR. Então, essa mutação
ativa as células, elas começam a proliferar e você consegue desligar essa mutação com um medicamento oral, né? E, e aí essa foi a primeira que se desenvolveu, foi uma revolução no tratamento do câncer de pulmão. E hoje a gente tem várias outras mutações, e cada mutação é uma doença diferente de comportamento, tipo de evolução, onde dá mais metástase. É como se fosse câncer de pulmão ALK positivo, é uma doença totalmente diferente de um câncer de pulmão em fumantes. Só para você ter uma ideia, essa mutação é em torno de 1 a 3% dos adenocarcinomas de pulmão, né? Então, assim, eu, por exemplo, que trato muito câncer de pulmão, vendo vários casos de câncer de pulmão ao longo do ano, eu vou ter aí 1, 2 casos por ano. Então, assim, é um número muito pequeno. E a gente tem vários remédios específicos para essa mutação. Comprimido. Não vai fazer aquele dano todo que a quimioterapia faz. Mas, assim, o paciente, todo paciente que é câncer de pulmão recebeu lá o diagnóstico, não é câncer de pulmão pelo cigarro, por fumo, ele faz essa análise molecular, ele consegue fazer? Então, às vezes a gente não tem acesso. Primeiro, assim, isso está assim, bem estabelecido para o paciente que tem uma doença mais avançada, que tem metástase. O paciente que não tem metástase, em alguns casos vale a pena fazer essa avaliação, outros casos não. Mas no paciente que tem metástase, o ideal seria que todos, dos pacientes que não fumaram, que todos fizessem essa pesquisa, esse teste genético, que ainda é muito limitado o acesso no país, né? Então, eu como trabalho com a clientela que tem convênio, a gente consegue fazer esses pedidos, esses testes genéticos. Em 2, 3 semanas a gente consegue ter esse resultado para decidir o tratamento do paciente. Isso realmente é um divisor de água. Você chega com o paciente na cadeira de roda, ou internado mal, com a doença muito disseminada, você dá o remédio e em uma semana o paciente já melhorou muito. Mas, assim, é uma coisa assim, você levanta o paciente, tira o paciente da cadeira de rodas. É assim, o paciente que estava na morfina, sai da morfina, o paciente que não estava comendo, volta a comer. É uma melhora de qualidade de vida, assim, impressionante. Agora, assim, é para 1% dos pacientes que têm adenocarcinoma, dos pacientes não fumantes que têm adenocarcinoma. Então, assim, a gente tem que achar agulhas no palheiro. Tem essa do ALK, tem a do EGFR, tem outras mutações também, mas o ROS1, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem mutação de ROS1, que é uma mutação que dá para usar um remédio tipo do ALK também, mas é uma doença um pouco diferente. E essa paciente eu lembrei agora porque ela fez essas loucuras nutricionais. Aí ela quis curar o câncer com a nutrição e aí embarcou numa dieta que ela perdeu muita massa magra. Ela não estava conseguindo com a dieta que foi proposta. Não foi por um profissional de nutrição, mas algum aventureiro aí que passou um tratamento para ela, que ela perdeu muita massa muscular, e isso compromete o nosso tratamento. A tolerância ao tratamento, os efeitos colaterais, inclusive acredito que isso pode impactar na sobrevida do paciente. Então, eu respondi aí o seguidor. E o que mais, Brenda? Isso aí também é importante. Além dessas dietas malucas, né, que pode comprometer todo o estado nutricional do paciente, ainda tem possíveis interações, né? Às vezes o paciente ele tá fazendo o tratamento bem direitinho, mas ele vai buscar um chá, uma erva, alguma coisa aí diferente que ouviu de alguém falar, alguém comentou que curava o câncer, e aí pode comprometer o tratamento. Pode ser que tenha interações. Às vezes está fazendo aí uma imunoterapia, uma terapia-alvo, e tem interações com alguns nutrientes, né? Às vezes tem interação com toranja, com erva São João, que aí pode comprometer a ação do medicamento. Isso quando não dá uma lesão hepática, uma lesão renal, né? Com toranja, por exemplo, eu não me preocupo muito, que no Brasil é pouco usado, né? Nos Estados Unidos é bastante usado. E tem remédios que na bula tem lá interação com toranja. Eu acho que a toranja, não sei se você tocou no P450, mas ele mexe com muitos remédios de terapia-alvo que a gente usa, principalmente para, por exemplo, para tratamento do câncer de rim. Então, assim, você tem que contar para seu médico o que você está, uma dieta diferente, você tem que contar suplementos, tem muita folha que mata, que dá problema, né? Tem muita folha que dá muito chá aí, que tomando, que
que não é seguro. Pode dar problema renal, problema hepático. Mas, ó, por exemplo, toranja. Não é muito comum aqui a fruta, né? Mas Schweppes, o refrigerante da Coca-Cola, ele tem toranja. Não sabia. Não sabia. A Fanta laranja aqui não tem, mas o Schweppes tem. Então tem que olhar o rótulo também. O Schweppes Citrus? Uhum. Eu tomei toranja, então, esse final de semana. Pronto. Eu tomei Schweppes Citrus Pois é. esse carnaval. Interessante, não sabia. Você vê, a gente não deveria olhar mais a informação nutricional do que a gente está consumindo, né? Sim. Porque mais, outra coisa que eu vejo que os pacientes não têm muito conhecimento é o conteúdo de potássio dos alimentos. Às vezes a gente precisa estar atento a alguns pacientes especiais do que ele está consumindo. Mas por isso que eu falo que é importante ter esse acompanhamento conjunto aí. Alguém pergunta aqui, como melhorar a imunidade durante o tratamento? Você tem dicas aí de melhorar a imunidade com tratamento nutricional? A gente tem um PCS de imunidade baixa lá dentro do programa e tem o próprio protocolo de ativação do sistema imune, né? Legal. Que a imunidade é um conjunto de fatores, né? Até o sono interfere o estresse, interfere na questão da imunidade. Vinícius, apesar independente do tipo de câncer, né? Se é câncer aí por causa do cigarro. Tem outra coisa também antes de eu falar disso, o cigarro eletrônico, acho que é válido falar também, né? O VAP, né? O vaporizar, né? O que a gente tem hoje de evidência? Isso aí, primeiro que não é proibido no Brasil, né? A Anvisa, alguns anos atrás, avaliou toda a evidência disponível, viu que os efeitos, o risco de malefício era muito maior e não permite a comercialização no Brasil. Todo VAP que é consumido hoje no Brasil não é autorizado, né? O que nos deixa com mais risco ainda de a gente estar adquirindo um produto que não passou, que não tem uma verificação, uma qualidade do que está ali, né? E eles estão colocando cada vez mais essências e coisas no vaporizador. Nos Estados Unidos, que lá também começou mais cedo essa questão do VAP, foi identificado um tipo de pneumonite, inclusive fatal, associado ao VAP, né? Uma inflamação ali no pulmão, acelerada, que o paciente é internado em UTI, com intubação, e muitos morrem dessa complicação. A gente não tem dados de segurança a longo prazo para saber o que isso pode causar, mas muitas vezes o paciente também, na falta do VAP, ele já está ali viciado em nicotina, que todos os VAPs eles têm a nicotina lá, que é o que vicia. O paciente acaba usando depois, em outros momentos, ele está viciado ali. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela é contra, ela não tem nenhum benefício de qualidade e tem muitos riscos para o paciente. Então, eu acho que a gente tem que tentar evitar isso ao máximo. Eu lembrei aqui de outro fator de risco também, que às vezes a pessoa nem associa, mas que é um fator de risco aí que não é cigarro, que é o incenso. Às vezes pessoas que têm o hábito de acender incenso em casa, eles também estão ingerindo fumaça, né? Está ingerindo fumaça, eu não sei qual é a composição desses incensos, não sei se isso está bem documentado em relação a se aumenta o risco de câncer. Interessante, eu vou pesquisar sobre esse tópico. Mas existem pessoas que usam incenso diariamente. Eu gostava muito de incenso, só que aí depois eu mudei para aquele difusorzinho aromático. Isso também, eu uso bastante o difusor aromático. Mas o incenso eu já cheguei a ler, mas não me aprofundei no assunto, que poderia estar relacionado. Porque existem diferentes tipos de incenso, né? Depende da qualidade também que você compra. Alguns é fumaça pura. E quem se expõe ao longo da vida, né? Uma exposição muito longa disso. Tem outro fator de risco também para o pessoal entender. Às vezes no ambiente de trabalho, né? Risco ocupacional mesmo. Por exemplo, no trabalho, às vezes a pessoa é orientada a usar EPIs. Máscara de proteção, dependendo do local que trabalha, exatamente porque tem um risco aí potencial de você desenvolver algum problema. E aí, às vezes, a gente vê pessoas que não utilizam os equipamentos de proteção da forma adequada. E aí, ao longo do tempo trabalhando, pode ser que desenvolva algum tipo de câncer, né? Depois do diagnóstico, quais são os cuidados que o paciente mais precisa ter? Com câncer de pulmão, o que você diria para eles? Exato. Como oncologista, é muito frequente a gente receber o paciente logo depois do diagnóstico.
Às vezes o paciente está ali investigando com um clínico, com um pneumo, um cirurgião do tórax, e aí diagnosticou o câncer de pulmão, chega para a gente, chega preocupado e querendo saber quais são os próximos passos. A gente precisa sempre que está ali com câncer de pulmão, o primeiro passo é avaliar a extensão da doença, fazer o estadiamento, você saber se realmente ele está localizado ou se ele está começando a disseminar ou se ele já encontra-se disseminado, com metástase. Então, são os exames de estadiamento que a gente faz. Então, habitualmente, claro que às vezes a gente personaliza com uma queixa específica, algum detalhe do paciente, mas, em vias gerais, você fazendo uma tomografia do tórax, uma tomografia do abdômen superior, porque a gente gosta de ver ali o fígado, as suprarrenais, que são lugares frequentes do câncer de pulmão da metástase, e um exame que avalia os ossos, como cintilografia óssea. Então, esses 3 tomografias de cintilografia óssea, tomografia de tórax, abdômen superior e cintilografia óssea, a gente avalia o corpo como um todo e a gente ainda acrescenta também uma imagem do cérebro, de preferência uma ressonância de crânio, porque há uma incidência alta também de metástases para o cérebro, às vezes silenciosas, pequenas lesões ali que não tem nenhum sintomas no início, você consegue já descobrir. Então, você precisa fazer esses exames e você pode substituir as tomografias e a cintilografia óssea pelo PET. O PET é um tipo de tomografia mais acurada que vê o corpo inteiro, só que não é bom para ver o cérebro. Então você faz o PET e a ressonância de crânio ou tomografias, cintilografia e ressonância. Eu falo isso porque eu prefiro fazer o PET, é minha rotina fazer PET, mas o paciente, por exemplo, que não tem acesso a uma saúde suplementar, ele tem mais dificuldade, às vezes, de fazer o PET e até que é coberto pelo SUS, pelo que eu saiba, é coberto pelo SUS o PET, mas tem poucos serviços que dispõem do PET no Sistema Único de Saúde, então uma opção que também é boa é fazer tomografias e cintilografia óssea. Então, feito esse estadiamento, a gente vai partir para um plano terapêutico. A gente torce sempre para o paciente ter um estadio inicial, que a gente vai encaminhar o paciente para a cirurgia. Às vezes o paciente está no meio termo ali, que às vezes a gente pode fazer um tratamento, às vezes de químio e rádio na lesão do pulmão, e depois a gente pode complementar com a imunoterapia por um período. E casos que tem uma doença mais alastrada, aí primeiro a gente faz um teste molecular, isso no mundo ideal, que é o que a gente costuma fazer. Eu sei que no Brasil é uma heterogeneidade muito grande de acesso ao tratamento, né? Mesmo no SUS tem lugares com menos acesso, lugares com mais acesso, pacientes com menos informações, pacientes com mais informações, e por isso até que eu parabenizo seu programa de acompanhamento, porque você empodera o paciente, você dá conhecimento para ele buscar. E muitas vezes o paciente não sabe, é ali o que o médico passou, o que está ali disponível, ele não vai atrás da informação. Então, para o tratamento do câncer, também às vezes o paciente não tem esse acesso. Então, você vai fazer esse plano terapêutico, vai avaliar o tipo específico do câncer para ver se ele vai para terapia-alvo, com esses medicamentos de comprimido, ou se ele vai para quimioterapia, ou se ele vai para imunoterapia, por exemplo. Então, a gente tem alguns caminhos para o paciente seguir. E hoje a gente consegue fazer o paciente viver bem e com qualidade. Eu acho também, depois do diagnóstico, eu trabalho muito dessa forma, acho que as psicólogas também, identificar quais são esses fatores de risco para que a gente tente diminuir a exposição e aumente os fatores protetores, né? Por exemplo, paciente, câncer de pulmão aqui que fuma, paciente às vezes quer continuar fumando, né? Isso aí tem um risco imenso. Então, diminuir esse fator de risco. Ou então, paciente que era um câncer que não é associado ao cigarro, mas vamos tentar identificar aí outros fatores de risco para diminuir. Às vezes era o trabalho, então já não vai poder mais trabalhar dessa forma. Não, isso é importante. A gente tem que, assim, mesmo o estrago tendo sido feito, a gente tem que tentar evitar que isso aconteça. Alguém pergunta aqui qual o tratamento para o paciente EGFR. Assim, como eu falei, o EGFR é a mutação mais frequente em não fumantes. A gente tem diversos tratamentos que bloqueiam o EGFR de comprimido. É melhor do que quimioterapia, é melhor do que imunoterapia. A gente não usa imunoterapia no início no paciente EGFR. A gente vai usar esses inibidores de EGFR
Existe aqueles mais antigos que a gente chama de primeira linha, como erlotinib, gefitinib, aí depois tinha os outros de segunda geração, e hoje a gente usa mais um de terceira geração que chama osimertinib, né? Então, por isso que é importante a gente também ter um nutricionista na nossa equipe que sabe, conhece os medicamentos que a gente usa mais, porque o nutricionista generalista não sabe, tipo, por exemplo, o osimertinib eu uso bastante. E o osimertinib, por exemplo, tem muita alteração muita alteração de paladar, de geusia. Isso aí o paciente, isso incomoda, assim, é uma pequena coisa, mas como o paciente vai usar por muito tempo, é uma coisa que afeta muito a qualidade de vida, entendeu? E acho que tem como lidar com isso, né? Pelo menos, acho que tem como você melhorar isso aí, o paladar do paciente, né? Sim, tem como melhorar essa questão do paladar, né? Às vezes o paladar está alterado por vários fatores, e aí tem várias estratégias que dá pra gente melhorar isso. Eu não sei, assim, os nomes, não sei falar todos os nomes dos medicamentos, mas eu entendo dos medicamentos. É porque os nomes são difíceis demais de falar, né? Acho que é tanto remédio Bem que eles parecido, estão. É tanto remédio que não tem mais nome fácil para usar. Assim, tipo, pra gente é difícil também, mas aqui como a gente vai para Fala muito direto, né? congresso e fala muito, acaba que vai entrando. A Lindy fez uma pergunta aqui, ó. É possível a pessoa não fumante ter câncer agressivo de pulmão com constante derrame de pleura? É sim, infelizmente sim, mas é importante que não é o fato de estar no pulmão que é de pulmão. As pessoas às vezes confundem isso. Pode estar no pulmão, mas a gente tem que estudar aquela célula dali. Se aquela célula é do pulmão, célula de pulmão, ou se ela foi para ali, por exemplo, um câncer de mama que deu metástase para o pulmão e aí fica dando derrames pleural. Uhum. Quando esse líquido que você falou, quando a metástase ela está perto da pleura, a pleura ela é uma fina camada que faz uma interface com a caixa torácica. Ela deixa o pulmão dentro e fora a caixa torácica. Ela tem uma fina membranazinha assim para poder deslizar o pulmão expandir e retrair. Quando a metástase é ali próximo, aquela inflamação ali vai acumulando líquido naquela região. Às vezes tem que tirar o líquido, colocar um talco, tipo um talco, para colar aquelas membranas, são duas membranas a pleura, aí se cola ali a pleura e para de ter esse derrame. Mas pode ser ir para o pulmão de qualquer. O pulmão é um sítio, é um lugar frequente de dar metástases de outros lugares. Então, o primeiro ponto é ver se o câncer é do pulmão ou se foi para o pulmão, porque o tratamento não é pela localização, e sim pela doença de origem. Teve uma dúvida aqui muito legal também, ó, algumas pessoas botaram, na fase inicial do câncer de pulmão, ele tem algum sintoma? Assim, Como é que faz esse rastreio, né? muitas vezes não tem sintoma nenhum, mas assim, uma tosse persistente, uma tosse que está durando aí mais do que mais do que 3 semanas, vai avaliar, vai procurar um pneumo. A grande chance é de não ser nada, mas às vezes é um sintoma inicial. Uma perda de peso inexplicada pode ser uma tosse que sai alguma raja de sangue, pode ser uma pneumonia, pode ser uma tuberculose, mas pode ser também um câncer de pulmão. Se ele tiver numa localização ali próximo dos brônquios, mesmo sendo pequeno, ele pode fazer uma pequena ferida ali dentro e numa tosse causar uma saída de uma raja de sangue e você identificar. Mas assim, a grande maioria das vezes ele não dá sintomas e o que a gente pode fazer é redução de danos, redução de risco, não fumar, que isso aí é o principal, né? E ter uma alimentação saudável, atividade física reduz vários tipos de câncer. As pessoas não valorizam a atividade física como sendo um fator protetor. A gente tem que proteger, a gente tem que tratar, tem que cuidar da nossa máquina, né? A gente às vezes não cuida tão bem da gente, né? Então, atividade física e alimentação é assim um mantra para todas as pessoas. Vinícius, eu queria agradecer de coração. Acho que deu pra gente tirar várias dúvidas. Muitas pessoas ainda estão botando as dúvidas aqui, mas eu vou deixar a caixinha de perguntas aberta do meu Instagram. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar lá. Vocês também podem falar com o Vinícius no Instagram dele. E eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, ter compartilhado um pouquinho dos teus conhecimentos, ter ajudado aqui várias pessoas nessa situação.
E queria desejar sucesso no seu trabalho, continue sendo esse médico aí maravilhoso. Eu acredito aí que a internet ela vem de forma muito positiva, né? Quando a gente usa ela para o bem. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo outros médicos também entrando na internet, principalmente os oncologistas, né? Que às vezes a gente ficava muito afastado e a internet tem um potencial muito grande da gente conversar e trazer conhecimento para outras pessoas. Então, conhecimento de qualidade, né? Então, continue aí no teu Instagram, porque eu fico muito feliz porque antes estava sozinha aqui e agora tem outros médicos, né? E aí eu queria agradecer de coração a sua disponibilidade também. Brena, obrigado pelo convite, eu sinto honrado. Você é uma influenciadora aí na área de nutrição oncológica, que assim, tem poucas pessoas boas fazendo isso. Eu vejo brilho nos olhos de você fazendo a nutrição oncológica, a vontade de empoderar os pacientes, ensinar os pacientes a buscar o próprio caminho. Isso aí é uma atitude louvável. Estou muito feliz de você ter me convidado. Eu já acompanho seu trabalho, acho que desde o ano passado, porque realmente a gente quer aprender também com o conteúdo de alguém que faz nutrição oncológica. É escasso esse profissional no mercado. Então, parabéns, continue seu trabalho. Estou aqui à disposição para você e para os seguidores aí. Meu Instagram está aberto para vocês também. E conte comigo. Obrigado, Breno.